acompanhantes deste Intermares. Isto não está ainda online? Agora já está online, já estamos diretos. Ok, muito obrigado. Estamos. Boa tarde. Isto hoje, para além de termos aqui um convidado, quase um convidado bónus, porque hoje temos duas conversas, temos o Norberto Serpa, a partir da sociedade, portanto, quase do outro lado do mundo. Não é bem, mas é quase. E temos aqui também o Filipe Porteiro, que se juntou aqui à última da hora, por isso eu acho que vamos ter aqui uma conversa e peras. Eu gostava só, antes de começar, realmente dizer que é mais uma vez um prazer fazer parte desta iniciativa da Direção Regional dos Assuntos do Mar, no âmbito do Açores Entre Mares 2020. De facto, este ano esta campanha teve que se reinventar e acho que se reinventou muito bem, porque realmente tem sido um êxito em todos os aspectos, e de outra forma não poderíamos ter o Norberto a participar, não é? Ele que ficou lá tão longe, preso por causa de tudo isto que vai acontecer no mundo. Queria também relembrar as pessoas que estão a seguir, que estão a assistir, que temos os comentários, que são bem-vindas questões, comentários, o que seja, nós vamos estar atentos e sempre que houver perguntas, comentários, nós vamos guardar um bocadinho no fim, ou até enquanto a conversa for decorrendo, para respondermos às questões. Norberto, eu costumo apresentar os nossos convidados. Acho que não há grande coisa a dizer, não é? Ou seja, há muita coisa a dizer, mas toda a gente conhece Norberto. Norberto Picarote, que entretanto foi adotado pelo FAEL, mas sempre que pode, lá vai ele rumo ao pico, não é? O Norberto é um homem do mar, já foi chamado de homem-peixe, homem-baleia, sei lá, homem-golfinho, é um lobo do mar, chamemos-lhe assim. Norberto, nós hoje vamos aqui falar de muitas coisas, mas há aqui uma pergunta que vai servir de arranque à nossa conversa. A pergunta é a seguinte. Estás a ouvir, Norberto? Estou a ouvir bem, estou-me a mudar de sítio, estava a passar carros a lá. Ok. Então, aquilo que nós gostávamos que tu começasses por nos respondermos, nos dizer, é se existem diferenças entre um marinheiro açoriano e um marinheiro polinésio. O que é que tens a dizer sobre isso? O marinheiro é sempre marinheiro, é aquela pessoa que considera o marinheiro aquela pessoa que gosta de estar sempre com a garra úmida, sempre perto do mar, sempre perto da água. Claro que há muitos tipos de marinheiro e depende do sentido que a gente fizer o marinheiro. Há marinheiros de veleiros, há marinheiros de pesca, há marinheiros, muitas espécies de marinheiros. Enfim, em relação a ser um marinheiro de barco à vela, de prazer, de lazer, aqui eu acho que há muitos mais marinheiros do que aí, porque também há muitos mais barcos de turistas, muitos mais barcos, e então o marinheiro talvez seja um pouco diferente nesse aspecto de marinheiro. Agora, aquele marinheiro que a gente aí conhece mais marinheiro é sempre aquela pessoa que anda mais ligado ao mar e à pesca, mais à pesca. Portanto, aqui eu acho que é um pouco mais privilegiado, porque o mar aqui é bastante mais manso. Aqui, parecendo que não, as pescas que eu vejo fazer, os marinheiros fazer aqui estas pescas, fazem-nas bastante, apanham bastante, têm outra maneira diferente de se pescar. Não é... Aí há muito marinheiro que pesca em barcos com muita gente, que fazem parte de uma equipe grande. Aqui são barcos mais pequenos e então são 2, 3 em cada barco e pronto. O estilo de barco que eles têm cá e o ser marinheiro aqui, eu acho que eles têm uma vida boa. Apanha-se com menos tempo, apanha-se mais quantidade depois que se captura aí. Enfim, agora...
marinheiro no sentido de marinheiro é aquela pessoa que gosta do mar e está sempre no mar, ligado ao mar, e é viver com isso. E pronto, não há assim grandes diferenças de ser marinheiros. Há todo o tipo de marinheiro que há aí também. Também isto não é assim tão atrasado como isso. Há determinadas artes de pesca que são utilizadas aqui que já deixaram de existir aí, mas ainda se apanham cá. Há aqui há muitas marinheiras, há também muitas mulheres ligadas à pesca. Vi ontem uma a largar uma rede, duas no mesmo barco a largar uma rede. Aqui há muita marinheira, enquanto que aí raramente se vê uma senhora a pescar. Mas pronto, é ser marinheiro, é gostar do mar e estar no mar, e é isso que eu sempre fiz na vida e gosto de fazer. Ok. O que está respondido, acho que realmente marinheiro que é marinheiro em todo lado, não é, Norberto? É marinheiro em todo lado, é verdade. Agora, se calhar íamos falar mais um bocadinho daquilo que tu tens, daquela que tem sido a tua experiência, aquilo que tu tens levado dos Açores, o que é que tu estás nesta volta ao mundo, não é? Por etapas, digamos assim, mas uma das tuas missões é levar os Açores ao resto do mundo por onde vais passando, não é? Queres falar-nos um bocadinho disso e um bocadinho também do que é que tem sido a troca, não é? Porque uma pessoa dá, mas também leva, não é? É assim, claro, os Açores é sempre a grande bandeira. Eu, quando decidi esta viagem, já tinha feito um percurso de vida, embora sonhasse com ela desde criança, já tinha feito um percurso de vida que, ao pensar nesta viagem, pensei em partir, mas não tinha um limite de chegada, não tinha um tempo de chegar. Então, quis aproveitar, devido a muitos anos, à minha educação, ao meu sentido de ser marinheiro e de continuar, poder fazer esta viagem, conhecendo outros sítios, convivendo com outras civilizações e outras sociedades, mas fazendo alguma coisa para bem do planeta, para bem do mar e da terra, mas principalmente para bem do mar. Pensei nisso, rodeei-me de pessoas que me estão a ajudar nisso, tenho tido sempre tripulações diferentes que me vão ajudando, vou fazer as minhas palestras, porque há duas coisas para mim que me afligem e, portanto, vou falar um pouco mais acerca dos Açores, embora que isto sejam dois problemas que é um bocado global, não é comum só aos nossos Açores, não é comum só aqui à Polinésia, nem para os sítios onde eu fui passando, ao Panamá, para outros sítios. Há duas coisas muito importantes. Uma delas é a poluição que existe no mar e a destruição que o mar está a ter. Se a gente conseguir retardar um bocadinho e ter mais atenção a isso, é muito importante. E a outra é a exploração que existe do mar, principalmente na pesca, no retirar do mar. Não só pesca, mas já há outras coisas também que se tiram do mar, que se deve ter mais cuidado também, porque sempre que se tiram coisas do mar, sempre que se tiram coisas da natureza, há sempre um desequilíbrio, e é para manter esse equilíbrio, para termos um futuro, um planeta com um futuro, um planeta que seja, que volte a ser aquilo que já foi. É impossível, eu sei que isso é quase impossível, mas pelo menos ser aquilo que eu conheci quando comecei a conhecer, desde o cheiro, a quantidade de peixe, a cor do próprio oceano, e tentar lutar para que isso venha a ser. Até o cheiro para mim já mudou, já não é o mesmo. E se eu conseguir, eu sei que qualquer palestrazita que eu faça numa escola ou com crianças ou num sítio em relação ao plástico, em relação a essa poluição, eu sei que isso é uma gota no oceano, é um grão de areia numa praia, mas se muita gente se envolverem nisso, chamou a atenção. E uma coisa que eu acho muito curiosa, porque quando faço esse tipo de apresentação, por muito pouco tempo seja, nunca é mais de um quarto de hora, 20 minutos, aquelas crianças, aqueles professores estão com uma atenção incrível àquilo que eu vou dizendo, àquilo que eu vou transmitindo, e para mim isso também é muito importante.
e tenho uma facilidade em encontrar esses grupos. Portanto, já o último que eu fiz foi nas Marquesas, logo quando cheguei, com duas miúdas que vieram comigo de tripulantes da Darwin Foundation das Galápagos, e ajudaram-me a fazer isso porque falavam bem a língua, e então, para mim, ajudaram-me a fazer isso. Portanto, e tive agora 2 meses, dos meses do meu confinamento, 2 meses que não fiz isso, mas já tenho marcado aqui vou voltar outra vez para o Ahene, numa outra ilha aqui da sociedade, onde já tenho marcado com o diretor de serviços do ambiente, e com a escola e com pessoas. Já entrei por casa dentro deles, já estive com eles a jantar, portanto tenho alguma facilidade disso e vou fazer lá essa pequena coisa. Portanto, isso é uma coisa que nos nossos Açores é sempre, sem dúvida nenhuma, que os Açores é a minha bandeira. E embora eu passe a vida a criticar e a dizer não façam isto, não façam aquilo, vamos melhorar isto, vamos melhorar aquilo, e a chamar a atenção a muitas coisas que podem, e gostaria de ter essa oportunidade hoje de dizer, aí há coisas que estão mal nos Açores que podiam estar melhor, podiam ser melhoradas, mas já agora quero começar por dizer que os nossos Açores, para mim, é sempre uma bandeira, é sempre um exemplo que eu dou, porque em relação à proteção, em relação à educação ambiental nas escolas que as pessoas já têm tido. Portanto, essa formação, essa educação que nós temos, estamos um bocadinho à frente de muitos outros sítios que eu passei que estão mesmo longe. Quando às vezes eu entro num espaço, numa escola, por exemplo, lembro-me agora, posso dizer que foi mesmo no Panamá, em que fui a essa escola fazer uma pequena palestra e ia falar do microplástico e do plástico do mar, e até chegar a essa escola, aquilo que eu vi ao lado da escola e à volta da escola, cortou-me, fez-me desanimar. Fiquei a pensar que se calhar, em vez de começar a falar por isso, ia começar a falar à volta do lixo que lá havia à volta, porque já nem havia contentores para o meter mesmo à volta da escola. Portanto, isso são coisas que aí não acontecem. Há coisas menos bem aí, mas temos ainda um bocadinho à frente desses espaços, desses sítios. Portanto, é mais ou menos isso. Em relação, não sei se vocês têm alguma pergunta, para eu não estar sempre a falar, que agora posso me perder na linguagem. Eu ia te perguntar uma coisa que tu acabaste por responder, que era realmente os sítios por onde tens passado, o que é que tens encontrado em relação, por exemplo, ao lixo marinho, à consciência das pessoas, digamos assim, em relação a isso? Mas eu acho que tu já deste um bocadinho essa resposta. Com certeza que nas Galápagos existe toda uma outra consciência, não é? Mas no resto, nos restantes sítios... Eu penso que falaste num sítio que me ficou gravado. Portanto, eu quando saí dos Açores havia 2 sítios muito importantes, até agora que cheguei, que por acaso até na minha quarentena fui fazê-la a Facaraba, num sítio que eu já há vários anos pensava que um dia passasse aqui pela Polinésia. Era um sítio, era um local que eu queria parar, porque já tive muitas informações já acerca e sabia que era um dos sítios mais emblemáticos do mundo para mergulhar. Segundo parece, está em 5º lugar dos melhores sítios para mergulhar em Facaraba. Foi aí que eu parei. Portanto, para Caraba. E Galápagos era um outro. E tive o privilégio de trabalhar com alguns cientistas, em alguns trabalhos lá com a Darwin Foundation, nas Ilhas do Norte. Mas, sinceramente, há muitos guardas da natureza e está tudo muito bem organizado, são muito restritos em relação aos movimentos do turista, etc. Mas também há muita coisa a fazer, e eu não considero que os Açores estejam muito atrás das Galápagos, porque dei uma volta de bicicleta, por exemplo, já agora vou falar uma coisa que chama a atenção lá aos serviços de ambiente, a uma ONG que lá existia, em relação, por exemplo, ao lixo. Eu dei uma volta grande de bicicleta com a Marinha e com o Zé Leal, demos uma volta grande de bicicleta e ao longo da estrada também vias um saco de adubo, como se vê nos Açores, que voa de uma carrinha. Portanto, eu acho que
E nos esportes também algum pescador menos cuidado, também se via algum lixo, poderia não ser só deles, ser levado pelo vento, mas junto à costa também de vez em quando havia, e é o que acontece também nos Açores. Portanto, acontece por todo o lado. Como nós, Açores, há alguma coisa a fazer nesse aspecto para melhorar? Eu, por exemplo, vou dar uma sugestão, porque uma sugestão em relação ao lixo marinho, já que a gente estamos a falar. Eu fui a um porto, agora mesmo, o verão passado, a um porto aí de uma ilha dos Açores, e encontrei, estava um saco à deriva, um saco de adubo em cima do cais, em cima desse porto de pescadores, e eu apanhei esse saco e com os meus netos, para lhe dar o exemplo, depois andei lá à volta do porto, o pé dos barcos e à volta dos barcos, e enchi um saco de lixo. E depois comecei a ver por ali, onde chegavam os barcos, não havia um caixote lá muito perto, devia haver um caixote muito perto, para depois ser recolhido de vez em quando. Esses caixotes eram grandes, estavam por trás dos barcos onde eram varados, bastante longe, também para o mar não chegar, mas se calhar de verão, quando há mais movimento, devia haver coisas mais perto. E podia haver isso. Isso é um problema que pode ser resolvido, que isso é uma sugestão que pode ser resolvida, mas eu penso que nesse porto havia pessoas que trabalham na Lota Açor, que é uma empresa pública, havia pessoas que trabalham no porto, etc, pessoas que são funcionários que vivem do Estado. E eu penso que é um dever nosso, um dever que quem trabalha para isso, fazer isso, chamar a atenção e cuidar desse espaço. Não é nenhum desprezo, porque é mesmo assim. Eu acho que quando se admite uma pessoa para um serviço de natureza, de ambiente, guarda da natureza, ou vigilante da natureza, ou para trabalhar num porto ou qualquer coisa parecida, independente do trabalho que tem, que seja distribuído, pronto, vai receber o peixe, vai vender o peixe, qualquer coisa que seja, devia ter, na altura que é admitido, deviam-lhe chamar a atenção. Olha, tens o direito de fazer isto, tens o direito de chamar a atenção e de, se calhar, recolher. Porque trabalhadores e pessoas que pouco educadas e pouco não se importam, vai haver sempre na sociedade. Quantos carros a gente não vê à nossa frente, embrulham, acabam de fumar o pacote de tabaco, embrulham e enviam para o chão. Alguém vai juntar. Pois, está bem, mas aquilo é a nossa casa, é a casa de nós todos. E isso é uma questão de educação que já está indo, mas ainda pode ser melhorada. Da mesma maneira que uma coisa é muito importante em relação à nossa pesca, às pessoas que trabalham ligadas à pesca. Eu acho que quanto mais formação, quanto mais educação a gente lhe der, mais as pessoas deitam atenção e mais deitam atenção ao nosso ambiente, ao nosso mar, às nossas coisas. Porque sem formação não se chega lá ou leva-se mais tempo, as pessoas compreendem pior. Eu acho que é muito, muito importante fazer um investimento na formação, na educação. Muito obrigado. Já agora deixa-me intervir. Olá, boa tarde, Norberto. É um prazer ver-te aqui no Entre Mares, ao vivo, a falar de tão longe, sobre problemas ambientais tão complicados e tão complexos e tão urgentes de resolver, como é a questão do lixo marinho, como é toda a questão da economia circular, etc. O tempo é curto, eu gostava, e sei que tu és um ativista e que sei que estás sempre alerta para esse problema e sei que por onde tu passas, tu sensibilizas as pessoas, falas com as pessoas e sensibilizas as populações, dás o teu exemplo para que o mundo seja melhor, e nesse aspecto em concreto, que é um aspecto como marinheiro que sente de forma próxima. Eu gostaria de talvez mudar um bocadinho, porque o tempo é curto, e gostaria de saber mesmo o porquê da tua viagem. Qual foi o grande objetivo que tu tiveste nessa viagem? Porquê é que tu quiseste fazer e porquê é que organizaste a tua vida para essa viagem? É assim, isto eu organizei a minha vida na última década e fui preparando esta viagem no barco dos outros amigos, de outras pessoas. Atravessei 4 vezes o Atlântico antes de fazer esta viagem à volta do mundo. E então fui planeando e fui vendo o que é que... Para já, o encontro que eu tenho, sinceramente,
Agora, mesmo aqui no Pacífico, e lá nas Caribas chegava e ia sempre encontrando alguém que já me conhecia ou que já tinha passado no Faial. No Faial é sempre aquele sítio assim. Então, tinha a minha vida organizada ao ponto de poder passar mais tempo fora a conhecer a conhecer outros ambientes, outras coisas, que é sempre bom a gente estar fazer outros amigos, fazer outra coisa. E então, fui conciliando o que é que eu posso fazer em bem disso, em bem do futuro do planeta, das coisas que existem mal e que se possa melhorar em relação a isso. Portanto, o ir também, vou recebendo amigos, vou recebendo famílias, vou recebendo a família, vou recebendo sempre pessoas que me vão ajudando aí nessa viagem e nunca sinto aquela solidão de estar sozinho no mar. Há pessoas que atravessam, dão a volta do mundo e param meia dúzia de vezes, porque o prazer de andarem solitários, de andar no mundo, isso, eu não tenho muito esse estilo, gosto muito de conviver e entrar nessas sociedades, nos sítios onde eu entro, fazer amigos e estar com as pessoas, partilhar as minhas emoções, as minhas alegrias, as minhas tristezas com eles e dar sempre que puder, dar aquele toque de que o mundo será bonito e será cada vez mais bonito, para que contribua um pouco para também o bem-estar e a felicidade das outras pessoas, porque isso é importante. Se as outras pessoas se tu és feliz, as outras pessoas também gostam de estar contigo, assim com esse estilo e com essa energia positiva. Exato. O que é que tu aprendeste? Aprendi para já em relação à navegação, aprendi muito em relação ao tempo, em relação às correntes, em relação a muita coisa que eu fui aprendendo sempre, estar sempre aprendendo com outras pessoas. Portanto, a navegação do Atlântico é uma, a navegação do Pacífico é outra. Aqui em Corais é preciso uma atenção muito grande. Eu tive um pequeno acidente nas Caraíbas, porque jogava que estava nos Açores e que conhecia a baía que eu mais conhecia, em Trotola, e raspei no fundo. Isso doeu o meu coração e disse, afinal, isto tem que ser tudo muito bem medido e muito bem planeado para poder entrar em Recifes. E agora entro muito bem aqui, nestes atóis, entro e saio. Há correntes muito fortes, mas são coisas que aí já aprendi como é que... o que é que eu aprendi é que há determinados momentos de marés muito fortes. Eu tentei entrar à pata aqui numa ilha das Tombouctou, duas vezes virei a meio do canal, não consegui entrar quando era mais forte, que o barco não a vencia. Portanto, também vou aprendendo, cada terra, cada espaço, cada sítio tem a sua maneira de navegação e é muito importante. Depois... aprende-se tanta coisa, aprende-se sempre coisas com as outras pessoas. Vamos aprendendo mas principalmente na navegação, porque nunca fui... Não era o meu forte, nunca fui dedicado a isso. Agora estou muito à vontade, aprendi a conhecer o barco todo, todas as eletrónicas, tudo o que eu tenho dentro do barco, que é muito importante para te sentires à vontade, para poder navegar sozinho, porque tenho sempre pessoas, mas não quero estar dependente de ninguém, quero ir sempre, tenho os meus sonhos, as minhas coisas e quero aprender. Portanto, agora, neste momento, por exemplo, a viagem é à volta do mundo. A viagem à volta do mundo vai ser feita, mas não sei quando é que vou lá chegar, não sei quando é que posso chegar aí, porque... Na situação mundial, neste momento, eu vou entrando, porque já sabem, começo logo a me apresentar a dizer que já estou há 2 ou 3 meses cá, mas ainda há determinados sítios e determinadas coisas que está tudo parado, não há turista, não há os barcos, são centenas de barcos tudo parados à espera de vir. Portanto, tem que aprender também a jogar com a situação que existe no mundo neste momento, em que estou já a planear, neste momento, ficar aqui 2 ou 3 anos a trabalhar com o meu barco, e estou a ter uma boa recepção em relação a isso. Portanto, agora quem me quiser vir visitar, se calhar vai ter que vir até aqui à Polinésia. Muito bem. E qual foi destes sítios todos que já passaste, qual foi aquele que te impressionou mais? Qual é que gostaste mais? Penso que, de certa forma, já talvez viste isso, mas há algum sítio que tu digas que queres voltar novamente, é o teu sítio de eleição?
É, pá, pois é. Tive, na minha quarentena tive quase a voltar para trás para ir para as Marquesas, porque eu tinha duas pessoas a bordo que tinham que vir para o Tahiti, porque tinham que começar a trabalhar, então tinha que vir para o Tahiti e só tive 10 ou 12 dias nas Marquesas. E adorei as Marquesas, adorei as pessoas. Ao fim de pouco tempo estar lá, comecei logo. Adorei a maneira como eles pescavam, a maneira como eles estavam na vida, que eles até têm uma boa, são muito tranquilos, têm um estilo de vida espetacular, recebem muito bem, têm uma energia muito boa. Adorei as Marquesas e tive quase a andar 1000 e tal milhas, 600 milhas para cada lado, 1200 milhas, para ir outra vez para as Marquesas e acabar a minha quarentena lá, só que não me deixavam ir e eu fiquei em Facaraba. Mas dos sítios todos, em relação ao mar, em relação àquilo que eu esperava, eu adorei, sinceramente, as Galápagos. Adorei as Galápagos. Em relação às pessoas, ficou mais gravado no coração as Marquesas. Em relação ao fundo do mar e ao mar, marcou muito as Galápagos, que realmente um santuário incrível. E um santuário incrível, e por muito incrível que pareça, também há pesca em todas as ilhas. Mesmo nas ilhas desertas há pesca em todas as ilhas, pesca, mergulho e tudo. Mas é um pouco bem controlado, é bem organizado, sinceramente eu acho muito bem organizado, porque mesmo na Darwin e Off, que são ilhas que ficam a 100 e tal milhas a norte da Santa Cruz, nas ilhas que têm lá também vi barcos à pesca, mas, claro, barcos a mergulhar, barcos com live a bordo, que as pessoas vão a várias ilhas, e então mergulhei. Como tive muito tempo, estava o dia todo metido dentro d'água, o dia quase todo, vi coisas que não vejo nos Açores, não é fácil. No mesmo dia, desde tubarões-baleia a centenas de tubarões-martelo, a atuns grandes, tubarões-tigre, tudo no mesmo dia, no mesmo mergulho, na mesma situação, com a visibilidade incrível, com uma coisa boa. Portanto, marcou muito. E logo a seguir foi Facaraba, onde eu fiz onde tive mais tempo, depois de não me deixar entrar noutras ilhas, foi lá que fiz o meu confinamento e estive em Facaraba, nas ilhas Tomotu, antes de chegar aqui às Ilhas da Sociedade, antes de chegar ficam aí a 100 milhas das Tomotu. São ilhas espetaculares, adorei, e então também com a visibilidade e com os corais e com o fundo do mar e com a vida marinha diversificada, que para quem gosta do mar, para quem gosta do fundo, para quem é qualquer coisa de fora do normal. Para mim foi os dois sítios que são até hoje, nunca tinha encontrado melhor. Muito bem. Outra questão que eu gostaria de fazer era em relação à indústria marítima-turística. Por esses sítios onde vais, há turismo dedicado para a observação de cetáceos ou para mergulho? Portanto, é uma indústria importante e florescente. Há muito mais turismo do que aí. Há muito. Aqui eu, sinceramente, agora vejo os barcos, não vejo os turistas. Agora só tem barcos, não tem, está tudo parado, não há nada. Mas a quantidade de catamarãs, por exemplo, aí, só aqui em Raiataia deve haver aí uns 200 catamarãs à espera de turistas. Portanto, isso é um impacto muito forte aqui aqui. Mas, por exemplo, eles têm muitos moorings, têm muitas boias para esses catamarãs amarrarem nas baías e ficam acolá e mergulham e tudo. Mas, apesar desse forcing, de muita força de turista que vem cá, eles mantêm isto mais ou menos preservado, e mesmo os corais não são tão destruídos como isso, porque a maior parte dos sítios não lançam as âncoras. Se lançam as âncoras, lançam sempre com boias para não destruir os corais. Eles têm algum cuidado e pronto, isso também não começou há pouco tempo, começou há algum tempo. E em relação às baleias, não vejo aqui na Polinésia, não. Mas nas Galápagos, sim. Nas Galápagos há muitos barcos e uma coisa também que lá que tem muitos barcos com grandes motores a gasolina, tem um consumo bastante grande e realmente eles levam muitos turistas a ver a vida selvagem. Não
não só baleias, outra mesmo, eles têm lá muita vida, desde de leões marinhos, de pinguins, tem muita coisa lá, uma diversidade muito grande e é muito, tem um esforço muito grande. Se calhar, pegando nas Galápagos, Norberto, as Galápagos são de facto um exemplo daquilo que é a gestão, não é? Que são ilhas altamente protegidas, têm são reserva integral, certo? Eles fazem, portanto, uma gestão muito complexa. Gostava de saber, por curiosidade, em uma altura em que nos Açores está em marcha o projeto Blue Açores e o objetivo é nos próximos anos criar 15% de áreas marinhas totalmente protegidas. Quero ver um bocadinho da tua opinião sobre isso, se achas que realmente moldes poderia ser um bocadinho diferente. O que é que viste? Se nos podias falar um bocadinho sobre a tua opinião sobre isso. Olha, Carla e Filipe, sei que está em linha, e eu, essa sinceramente era a conversa que eu gostaria de ter, porque diz-me respeito à minha casa, ao meu espaço, àquilo que me pariu e que hoje estou aqui, mas é daí que eu sei, é aí que eu tenho o coração, é aí que eu tenho a família, é aí que eu tenho os amigos, e é daí que eu gostaria muito de preservar. E sinceramente, cada sítio é um sítio. Eu vejo exemplos, e nós andamos neste mundo por vezes a copiar uns aos outros, muitas coisas que acontecem. E eu acho que os Açores, agora falando de uma maneira geral, e falo para o Filipe e para a massa política, porque sinceramente, desde há muito que eu vejo os Açores e vejo pessoas a levar as rédeas dessa região à frente, e eu acho que agora temos de parabéns. Temos parabéns principalmente pelas pessoas que neste momento, desde o ministro a diretores, a secretários, são pessoas que tiveram a sua formação, no mar, em biologia marinha, tiveram a sua formação no mar, conhecem o mar como ninguém, portanto está na altura de eles fazerem, e uma das coisas que eu acho que eles deviam fazer e lutar, não pela bandeira que muitos secretários e muitos diretores têm um seu orgulho, porque quando lá tiveram, a bandeira deles era que as pescas apanhavam-se muito mais toneladas de peixe, que se fez uma frota enorme para os Açores. Eu penso que neste momento os Açores têm, esse pessoal que eu estou a falar, que tem esse poder, eu penso que tem outro tipo de bandeira que deviam dizer. Era preservar mais e manter um mar e umas atividades, tanto pescas como atividades marítimas, e com isso que é controlado por eles, sustentáveis. E para isso passa principalmente por 15%, eu até acho pouco em relação às áreas marinhas protegidas para os Açores. Eu penso que podia ser mais. E ninguém ia levar fome e ninguém ia se sentir mal. Dar valor e continuar a ter pescadores com a tal formação, com a tal educação que eu digo, continuar a ter pescadores, continuar gente que conheça, que saiba e que respeite o mar e que haja mais áreas marinhas protegidas nos Açores. Eu, sinceramente, quando trabalhava ainda no DOP, quando pensaram no Condor, proteger o Condor, e eu até pensei assim, isso vai ser quase impossível, isso não vai ser fácil, isso vai ser porque há vários pescadores que só sabem pescar ali ou pescam sempre ali, isso vai ser uma carga de trabalho. Pois olha, não foi ao contrário daquilo que eu pensava, sinceramente, foi bastante pacífico, e fim de 4 ou 5 anos, que era para ser 4 ou 5 anos, passou a 7, 8, 9, e se calhar já está quase uma dúzia de anos, e mantém-se, embora toda a gente saiba que eu criar isso, pode haver provocadores, pode haver pessoas que com pouco escrúpulo vão lá e pesquem, mas isso em todas as profissões, em todas as áreas, em tudo, tanto no mar como em terra, há sempre aquele que consegue furar a lei, e é impossível a gente ter isso 100%. Mas depois de tanta energia, de tanto estudo feito, de tantas coisas que já sabe acerca do mar, porque fomos os privilegiados em relação a ter um departamento de oceanografia e pescas que muito trabalhou para se conhecer, para saber o que existe nos Açores e como é que existe, e saber o movimento das espécies, porque há espécies que residem e as outras que vêm de fora, que são espécies migratórias, que nós não temos um grande controle, embora não temos um grande controle, mas podemos ter a nossa palavra. Eu penso
que já podemos dizer a quem de direito, à comunidade económica europeia, porque hoje em dia tudo vem, tudo o que é a lei já vem da Europa, nós já mandamos muito pouco em relação às nossas coisas, infelizmente. Eu penso que já temos trabalhos bastante suficientes, cientificamente podemos provar que isso é possível, a gente criar mais coisas. Eu vou agora, já aproveito esta oportunidade, porque era o tema que mais me aflige, porque há realmente nesse tipo de situação de criar reservas. O mar encarrega-se de ser povoado ele próprio, se a gente não... de se estabilizar, por exemplo. Eu fui a vários lotes, a vários portos do Mediterrâneo, e só a olhar as mesmas espécies, por exemplo, que eram capturadas nos Açores, só a olhar a essa lota, disse, meu amigo, isto não está para muito. Este e aquela espécie, isto não chegam a reproduzir, já estão aqui para serem comidos na lota. Apanhados com montes de redes, desde o rascaço pequenino à bicuda que não tinha mais de 20 centímetros e outras coisas parecidas. Portanto, aquilo estava mal. Mas, ao mesmo tempo, fui a Cabos Paulos, que é um sítio onde há uma reserva marinha. Pois, olhe, nem nos Açores eu consigo mergulhar e ter uma reserva como a tal. Portanto, ao lado havia essas lotas assim, e naquele sítio a quantidade de meres e bicudas e vida marinha. E eu perguntei, afinal, isto está tão explorado, mas aqui vocês têm isto. Pois, mas esta reserva tem 20 anos. Portanto, não é uma coisa... Lá está. É tomar medidas, não para enquanto estão lá a seguir o seu mandato esse pouco tempo, mas pensar em termos futuros e fazer uma medida que seja, lá está, que seja a pensar em 20 ou 30 anos, ou 30 ou 40 anos para o futuro que vem de fora. Muito obrigado, Norberto, pelo teu alerta. É uma preocupação, a conservação dos oceanos é uma preocupação cada vez mais premente, e é verdade que é uma preocupação nossa, é uma preocupação do Governo Regional dos Açores. Estamos a trabalhar para melhorar a eficiência das nossas áreas marinhas protegidas, a identificar outros habitats que têm espécies que têm que ser protegidas, e isso é um desígnio que certamente vai avançar e vai, de facto, cumprir com os objetivos de recuperar a biodiversidade e permitir também pescas mais sustentáveis. Eu não sei, como viram, a Carla está a entrar e a sair da conversa porque está sozinha com as suas filhas, neste tempo de pandemia é difícil, mas de qualquer forma eu agora vim substituí-la de certa forma e gostaria de perguntar, Norberto, o que é que tu querias dizer mais, porque o nosso tempo está a acabar. Foi um prazer, é um prazer sempre falar contigo. Gostaria de saber uma última mensagem que tu podes nos dar e até ao próximo encontro, não é? Olha, é assim, uma das minhas preocupações, sinceramente, desculpem voltar outra vez a insistir, vou repetir, mas eu acho que é fundamental, são as áreas marinhas protegidas. E também dei este exemplo do Mediterrâneo, mas posso também dar um exemplo, sinceramente, do nosso Monte da Guia, que toda a gente conhece. Já repararam que as atividades do Pico, que mergulham, 80% dos mergulhos que dão vêm de Dalas ao Monte da Guia? Por que será? Mas por que será que vêm de Dalas ao Monte da Guia, se lá há a mesma espécie, há o mesmo peixe, há a mesma fauna e flora que existe nos ilhéus, lá à volta que as empresas têm, que são lugares abrigados, que se pode dar lá 20 ou 30 mergulhos lá à volta, que têm tanto peixe? Porquê é que eles vêm para o Faial? Porquê é que eles vêm para o Faial? É porque o Monte da Guia, neste momento, é dos sítios melhores dos Açores, sem dúvida nenhuma, porque eu conheço desde a Pedrinha, desde Santa Maria, também tem zonas de reserva, desde São Miguel também já mergulhei, que é uma tristeza, que é uma calamidade, sinceramente. Mesmo em frente à Vila Franca, no Ilhéu, toda a gente diz Ilhéu, claro, olha, levei lá um barco estrangeiro, andei a mergulhar com ele nos Açores, que tristeza. Pronto, isso é que não corre. Portanto, a reserva do Monte da Guia, mas é uma reserva que já está há muito tempo, porque
começámos a mergulhar lá e a nossa insistência, aquilo já era semi-protegida até há algum tempo, e nos últimos 7, 8 anos, então é que é mesmo reserva integral. Portanto, o que acontece é que os animais vão se mantendo, se não são capturados, vão se mantendo, vão andando, e se não os pescarem, há muitos dessas pescas que são animais que são muito territoriais daquela zona. Claro que se não os apanharem, eles vão ficando lá, reproduzem-se e vão se fixando. É isso. Depois, ainda temos uma outra situação que é alarmante aí, sinceramente, que pouco se tem falado, que é a evolução da caulerpa. Como é que se pode retardar a propagação dela? Porque ela se continuar por todo o lado, como está aí à volta do Montaguia, vai ser um grande desastre também. Não sei como é que se pode controlar isso, mas acho que não deviam deixar, pelo menos, de monitorizar e continuar a trabalhar nisso, porque para não se alastrar para outros sítios. Portanto, Obrigado, Norberto. Criar mais zonas de reserva. Falei no Montaguia, sinceramente, é onde quem me ouvir a pensar assim, pois é, ele tem uma atividade turística marítima e leva mergulhadores ao mar e quer proteger para puxar a brasa da sua sardinha. Não é nada. Eu estou aqui neste mundo de passagem, gostaria de dar o meu testemunho e aquilo que eu não conseguir dar, não dou. Por exemplo, também no Princesa Alice, também não é simpático de maneira nenhuma ir o Princesa Alice e no fundo o Princesa Alice estar em troll, que por cima da coisa é cabos, é aparelhos e tudo. Podem também, se calhar, proteger uns 500 ou 600 metros, pelo menos que ninguém vai passar mal e as pescas não vão diminuir se protegerem um pouco também o Princesa Alice. Portanto, é isso que eu gostaria de dizer. Em todas as ilhas, criar zonas ou então uma zona maior, isso era fundamental. E lutem para isso, para conseguir isso, que isso seria uma maravilha e seria para bem de toda a gente. É um fato que essas medidas, às vezes, perde-se votos, há sempre aqueles que não gostam, mas é quase impossível contentar gregos e troianos. Há sempre aqueles que não conseguem ser felizes com nada, estão sempre a reivindicar. Mas depois será como o Condor, será como outras zonas que depois a coisa passa e a gente ficamos todos bem. Ok, Norberto, acho que passaste a mensagem. Nós temos aqui algumas pessoas a seguir esta conversa e a única pergunta que fazem é a Andreia Nopes Sequeira, que te pergunta quando é que voltas, que queremos ouvir estas histórias todas ao vivo. Olha, como o Rui Veloso diz, o prometido é devido. E eu prometi à minha esposa e à minha família que quando tivesse 80 anos ia para os Açores tomar conta dos netos, ia estar sempre aí, já não acabava a minha viagem. Ia trabalhar o quintal e tomar conta dos netos. Portanto, aos 80 anos, certeza que vou estar aí. Portanto, a partir agora, vou voltando devagarinho, vou matando saudades, porque dá-me montes de saudades, então vou voltando 2, 3 meses de verão para estar aí convosco. Pronto, temos aqui outra picarota, a Gina, a dizer-te olá e a dizer que é muito bom ver-te. Temos também a Belinha, a Maria Isabel Melo Correia, diretamente de Évora, a elogiar estas conversas. Sim, senhora, belas conversas. E depois temos o Emanuel Gonçalves, que te pergunta, também faz uma pergunta, está a ver aqui escondida cá em baixo. Ele pergunta se vais estar em Palau e refere que Palau protegeu totalmente 80% da sua ZE. A pensar no futuro, como dizes bem. Portanto, não sei se vais estar nos teus planos agora, mais tarde. Eu vou passar para o Palau, porque o Estreito de Torres eu tenho que passar de verão, porque é a altura melhor entre a Austrália e a Papua Nova Guiné. Então vou para as Ilhas de Salomão e Palau é também outro sítio que está há muito tempo, porque já o conheço há muitos anos, nunca lá tive, mas já o conheço de nome há muitos anos. Sinceramente, é um exemplo para o Pacífico Oeste, sinceramente Palau, e que em tudo o que é feiras e tudo o que é pessoas que têm muitos mergulhadores que
que vão por todo o lado mergulhar, vão por todo o lado e conhecem muito bem isso. E Palau é um dos meus sítios, aliás, porque Palau já está muito mais perto do Equador e eu tenho que passar lá na altura que eu tenho que passar para o Índico, vou passar por essa zona. E sem dúvida nenhuma, é a tal história que eu disse e volto outra vez a bater na mesma tecla, é que há exemplos muito maus no mundo de exploração do mar, que não vale a pena a gente cometer esses erros. Uma coisa que estão a fazer nos Açores, que eu também sinceramente não falei nela, mas digo que já não concordo, principalmente depois de ver um programa acerca da aquacultura, que não é alternativa para os nossos Açores. Vejam o que é a aquacultura noutros sítios, na Noruega, no Chile, por aí. Pronto, isso não é. Passa por proteger por áreas marinhas protegidas e se o Palau tem 90, não vamos passar de 0,5 para 90, mas se calhar para passar a 30 ou 40 não era mal pensar, para depois se calhar não será isso, será só 20, mas pensar um bocadinho mais do que ser só os 15%. Pronto, fica aqui, acho que está aqui a opinião do Norberto bem clara, toda a gente percebeu. Norberto, temos aqui mais pessoas a dizerem-te olá, realmente estamos com saudades tuas, é um facto, não somos só nós, acho que toda a gente sente a tua falta e estávamos a contar por esta altura que já andasses por aqui. Temos o Carlos Fontes, que está no Porto, a mandar-te um abraço picaroto, e o Nuno Maciel a dizer para espalhares o nome dos Açores. Eu acho que tu tens feito isso muito bem. Eu pessoalmente agradeço, foi um prazer. Peço desculpa que isto tive aqui umas interrupções, mas pronto, isto ao domingo, em casa, com as crianças todas, por vezes complica mais um bocadinho. Não sei se o Filipe tem mais alguma coisa a dizer. Pergunta. Eu queria só... Ou contraditório, não é? Não, eu não. Contraditório. Não é contraditório, não. Seria algum comentário àquilo que o Norberto disse? Naturalmente, eu agradeço os comentários do Norberto, os alertas do Norberto. Acho que o Norberto representa, de certa forma, um grupo de pessoas, felizmente, cada vez mais maior e cada vez com mais influência, que, de facto, que percebem a urgência de implementar políticas de conservação ambiental para o mar, de restituir a beleza e o esplendor do mar. Eu penso que, de facto, é o caminho que temos que trilhar no futuro. Estamos no presente e para o futuro. Nós, na realidade, temos uma meta a atingir, temos que melhorar e implementar, crescer a nossa rede de áreas marinhas protegidas. Penso que já temos bons exemplos, como o Norberto falou, há muitas áreas, não são 0,5%, são 7%, relativamente às zonas costeiras são à volta de 5%, têm que ser melhoradas, temos essa consciência. Há bons exemplos, felizmente, há um exemplo, como foi dito, do Condor, há o exemplo do Montaguia, esperamos que os Ilhéus da Madalena comecem na sua recuperação e há indícios também disso. Há zonas em Santa Maria e há pequenas zonas que mostram e que têm mostrado, de facto, a importância e a necessidade e a possibilidade de recuperar essa biodiversidade através de áreas marinhas protegidas. Portanto, é um caminho que nós estamos a fazer, nós estamos a trilhar. É importante que as pessoas adotem e, portanto, faz parte também da formação das pessoas. Há um trabalho grande a fazer com as pessoas. Este vai ser um trabalho que só é possível com as pessoas e, em especial, com os pescadores, porque eles são parte interessada no equilíbrio também dos oceanos. Eu, neste momento, também não tenho mais nada para referir. Agradecer ao Norberto Serpa a disponibilidade de falar do outro lado do mundo e de estar aqui connosco, a dar o seu testemunho do marinheiro dos Açores no mundo, neste caso na Polinésia. Gostaria só de dizer que amanhã vamos encerrar o nosso Entre Mares, Açores Entre Mares 2020, desta vez que, como repararam, se decorre exclusivamente nas redes sociais, e amanhã vamos ter
a conversa final com o Sr. Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia, Rui Menezes, e eu próprio estarei aqui com ele para também falarmos sobre o que é que estamos a fazer em prol do oceano. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela tua participação, Norberto, muito obrigado, Carla, e até à próxima. Yarara, Maruru!